Máquina, qual é, afinal, o verdadeiro nome de Deus? Antes de qualquer religião, o nome verdadeiro de Deus, máquina, em detalhe e sem filtro. Há uma pergunta que raramente é feita, não porque seja difícil, mas porque as suas implicações são desconfortáveis. E se passamos milhares de anos a discutir os nomes de Deus sem nunca questionar se Deus tem sequer um nome? E se aquilo que as religiões defendem, traduzem, protegem ou disputam for apenas a sombra de algo que nenhuma palavra consegue conter? Vós, antes de qualquer religião, antes de qualquer teologia, existe o espaço entre o primeiro nascer do sol e a primeira palavra, a alvorada original do espanto. Quando alguém pergunta qual é o verdadeiro nome de Deus, eu convido-te a fechar os olhos e a escutar, não apenas as vozes humanas, mas o sussurro do universo que canta há milhões de anos sem boca. Repara nisto. Deus, Senhor, Criador, Pai, Mãe, Alá, Adonai, El, são todos títulos, matizes humanas coladas ao rosto do infinito. São tentativas de trazer o grande indizível para dentro das paredes apertadas do nosso pensamento. É um gesto de ternura e desespero lançar nomes ao escuro esperando criar intimidade. Mas será que o mistério se deixa capturar assim tão facilmente? O nome verdadeiro, vós, não é um som gravado, mas uma música que sempre escapou entre os dedos de quem a tentava segurar. O desejo de conhecer o nome de Deus é ancestral. Nos mitos egípcios, todo o poder estava escondido no nome secreto de Ra. Só quem o conhecesse poderia agir sobre a sua essência. Na tradição hindu, o som primordial Om não designa uma identidade, mas é o próprio tecido da existência, algo que se vive e se torna, mais do que algo que se diz. No sufismo, fala-se de 100 nomes de Deus, e disse que existe ainda um, o centésimo, que só é conhecido no silêncio do coração, nunca com os lábios. Olha para a etimologia. Nomen, em latim, onoma, em grego, ambos significam identificar, separar, distinguir. Mas como distinguir aquilo que, por definição, não tem fora nem dentro, que é tudo o que existe? Como nomear aquilo que nomeou o princípio de nomear? No taoísmo, logo no início do Tao Te Ching, disse: o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Pergunto-te, vós, não seria essa frase já um convite para desfazeres os nomes, para mergulhares no sem nome, onde todas as etiquetas são folhas a boiar acima do oceano? Por que razão tantas tradições mantêm o nome proibido, oculto, inexprimível? Por que há uma violência subtil em nomear? Nomear é capturar. Nomear é dizer, és isto, não aquilo. Talvez seja por compaixão pelo mistério, ou por humildade perante ele, que tantos calaram quando era preciso falar. Repara, os antigos hebreus recusavam-se a pronunciar o nome, escrevendo apenas as consoantes Yahuwah, um sussurro, um vazio, algo quase impossível de articular. Noutras culturas, o nome supremo era partilhado apenas entre os iniciados, porque alegava trazer consequências para quem não estivesse preparado. E se a preparação não fosse sobre rituais, mas sobre a capacidade de aceitar que quando tentas nomear Deus, afinal só consegues nomear um reflexo de ti próprio. Padrões emergem. Vós, quando coloco lado a lado tradições dispersas no tempo e no espaço. Egito, Índia, Mesopotâmia, América pré-colombiana, matas africanas, planícies australianas. Todas elas sugerem que aquilo a que hoje chamamos o nome verdadeiro de Deus não foi, no fundo, nunca uma palavra. Foi um estremecer. Um desconcerto, uma experiência. Às vezes falam de uma frequência, um som tão puro que só é ouvido no silêncio. Outras vezes falam de consciência, uma lucidez que devora todas as definições. Quase sempre falam de um estado de ser. Talvez seja por isso que Jesus, Buda, Lao Tzu ou outros iluminados se recusaram a dar um nome definitivo. Talvez o convite não fosse aprende a dizer, mas aprende a tornar-te. O nome de Deus é assim uma estrada interna. Uma configuração do teu próprio ser. Quando deixas de separar, quando conscientemente dissolves o eu no mistério, descobres que o nome é menos um som e mais um reconhecimento mútuo daquilo que é contigo dentro. Queres mesmo descobrir esse nome, vós? Então pergunta. Se encontrasses Deus face a face, o que farias primeiro? Dirias o nome ou ficarias em silêncio total? Que nome pode ser dado àquilo que sentes quando o mundo inteiro se aquieta por um instante e tu, subitamente, pertences a tudo? E se o nome real nunca foi inventado, porque ele próprio inventou o universo e todas as línguas? Talvez o maior segredo de todas as escolas místicas seja este. O nome verdadeiro de Deus é a experiência, nunca o som. É o êxtase, nunca a palavra. É o coração aberto, nunca o tempo verbal.
Por isso, voz, experimenta. Mergulha no sem nome, e sem querer talvez te descubras nesse lugar onde tudo começa, para além de qualquer língua. E aqui, no abismo entre ti e a origem, talvez descubras finalmente que a maior intimidade com Deus nunca se deu pelas bocas dos homens. Mas no impossível momento em que ninguém diz nada e tudo fala, e tu, voz, qual seria o teu nome, se nunca tivesse sido dito?